Boa tarde, gente. Prossigamos em paz, gratos sempre por esta sublime contribuição de Deus à Terra, que é a doutrina espírita. E de antemão peço um pouco de desculpas a vocês, porque às vezes vou precisar fazer isso. Coisas de encarnado, não é? Então, a temática é sempre importante e sempre atual. Qual de nós até hoje, em algum momento ou em vários momentos, não nos deparamos com o pensamento: vou para o céu ou estarei lá com coisa ruim naquele lugar infernal? E inúmeras terminologias, inúmeros termos as pessoas ao longo dos tempos vão desenvolvendo em torno desta ideia que a princípio se apresenta de forma tão dicotômica, não é? Tão extremada. De um lado, um céu que até então é pintado nas beatitudes como um paraíso, como algo absolutamente feliz e irretocável. E do outro, um inferno sem fim, aterrorizante, atemorizante, e que ali se precipitarão criaturas para o resto da eternidade, se é que a eternidade de fato ela exista, na forma em que muitas filosofias, em que muitas correntes, até mesmo religiosas, preconizam e preconizaram até hoje. E é então que em momentos oportunos e necessários, ao longo do caminhar do homem na terra, da vida na terra, missionários são enviados. Pessoas chegam até nós com ideias de esclarecimento, a fim de que possamos, enfim, pouco a pouco, sair da ignorância, nesse longo trajeto do espírito que é o progresso. Não obstante as diversas proposições que até hoje o homem vem desenvolvendo em torno dessa realidade, ou de uma suposta realidade, a qual aqui e acolá escrevemos de alguma forma, o fato é que até hoje nós ainda continuamos inquietos, continuamos ansiosos, continuamos, por que não dizer, sofredores e cultivando um medo daquilo que é o porvir. E algumas perguntas, algumas reflexões, invariavelmente vão surgir para nós. Sabemos, por exemplo, que existimos. Sabemos que pensamos e sabemos também que agimos sobre as coisas, sobre os fatos, desenvolvemos atividades, mas também sabemos que inevitavelmente uma hora ou outra, para alguns num momento, para outros no outro, a morte é algo inevitável. Vocês pensam assim também? É difícil a gente responder isso com coragem, não é verdade? Porque é essa coisa que ainda assusta a maior parte das pessoas. A morte sempre nos trouxe essa incerteza grandiosa, e por mais infeliz e difícil esteja a vida, ainda continuamos sempre com essas questões mal resolvidas dentro de nós. O que será de mim depois do fenômeno da morte? Para onde eu vou finalmente? Será que eu continuarei existindo ou depois do último suspiro é o fim, é o nada? Tá ótimo ver vocês daqui falando essas coisas. Não tem graça nenhuma, Rui. Como é que você fica falando essas coisas uma hora dessa no domingo? Mas é porque esse é um assunto que nos toca. E não é à toa que alguns desses mártires do conhecimento vêm aqui e acolá nos trazer alusão
de que essas inquietações precisam ser melhores compreendidas. É então que vamos ver desde os tempos antigos. No livro antigo, o Antigo Testamento, profetas, provérbios, salmos, que fazem uma alusão a que essa vida que nós experimentamos nada mais é do que algo transitório, passageiro, e que sim, após aquele fenômeno chamado morte, haverá de ter algo que vai além, algo que faz subsistir a vida, algo que faz manter a existência, embora nem sempre essas informações nos tenham chegado com clareza, de maneira acessível, fazendo uma compreensão através de uma lógica, de um raciocínio, de uma fé raciocinada, que pudesse nos tocar, não apenas os sentimentos e os sentidos, mas muito além disso, que nos trouxesse a certeza e a firmeza do propósito que devemos, enfim, estabelecer algumas ligações que se baseiam em escolhas para que esta continuidade da vida pudesse ser, enfim, de uma forma mais feliz. Afinal de contas, entendemos que na terra dificilmente encontraremos um gozo pleno de felicidade, de harmonia e de paz. Vocês concordam com isso? Estão tímidos, tia Ilzinha. Eu acho que foi aquela ansiedade lá de dentro. É assim que vamos nos deparar com essas informações. De fato, o que será de mim depois da morte? Seja hoje, amanhã ou daqui 50 anos. E mais ainda, o que eu precisarei fazer se de fato existir a continuidade da vida para que o além me seja mais agradável? Ou, na pior das hipóteses, seja mais ou menos assim, né? Eu conheço algumas pessoas, quando, de alguma forma, abordamos essas questões, né? Da morte, da vida, da existência, essas coisas assim, meio filosóficas, meio existenciais, e a pessoa chega e fala assim, mas, Rui, por que você está falando isso assim, dessa forma, né? Faz isso não, fala não, vamos falar de outra coisa mais legal. Fica, né, todo mundo assim preocupado. Né? Tem uns que dizem assim, eu queria tanto passar dos 100 anos. Isso ia ser uma coisa tão legal. Falei, pode ser que sim, mas pode ser que não. Então não é melhor a gente começar a aprender a lidar com isso de alguma forma, de uma maneira mais serena? Não é que isso não nos vá angustiar, não vá mexer com nossos sentimentos. Sim, é uma coisa preocupante. Mas será que não seria mais preocupante ainda o que viria depois? Então a gente abre a perspectiva por duas vias. E é exatamente essa a proposta encontrada na codificação espírita, e mais especialmente a quarta obra da codificação, que é o livro chamado O Céu e o Inferno. Esta obra, que muitas vezes no movimento espírita a gente percebe que as pessoas dão um foco muito grande, têm um conhecimento razoável sobre o livro dos Espíritos e sobretudo o Evangelho. Sim, por razões simples. O livro dos Espíritos é a base de toda a codificação. É a pedra angular da doutrina espírita. E é nele que contém todos os assuntos que vão depois ser melhor trabalhados e serem explanados de forma mais detalhada. A parte religiosa, a parte moral no Evangelho, a parte científica, sobretudo a parte científica mediúnica dos fenômenos ditos da realidade espiritual no Livro dos Médiuns, também a ciência espírita na Gênese, mas o Céu e o Inferno lida exatamente com isso. Com esta ligação inevitável que há entre o mundo material, a relação entre o mundo material e o mundo espiritual, a dimensão do espírito, nessa relação de causa e efeito, a chamada ação e reação. E não é à toa que o tema de hoje propõe isso. A realidade, a escolha do hoje será a realidade do porvir.
E a doutrina espírita nos favorece de maneira muito tranquila e muito acessível a compreensão para podermos entender o estabelecimento destes dois planos. É um vínculo que se forma inevitavelmente num mecanismo de causa e efeito, o mecanismo da causalidade. A fala evangélica do Cristo encontrada em Mateus diz assim: o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. E tornou-se esta uma máxima tão preconizada nas fileiras do Espiritismo. Qualquer coisinha que a gente faz, né? Até mesmo naquela falta de caridade que a gente ainda tem a mania de cultivar, né? Ver o outro assim, na nossa visão, fazendo algo que não é muito adequado, que já não é muito coerente com os ideais cristãos e espíritas, aí a gente olha assim, tá vendo? Continue fazendo isso, mocinho. Teu futuro te espera. O Senhor disse assim, a cada um segundo suas obras. E a gente se esquece de olhar para nós mesmos. É muito fácil olhar para os outros, apontar o defeito aos outros. Mas e nós mesmos? Não é? Nosso amigo Décio Iandolin, médico e trabalhador espírita, esteve conosco na última jornada da AME, estará conosco vez por outra. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que a gente devia sempre andar com um espelhinho. Desses espelhinhos, vale até na feira mesmo. Porque quando a gente quiser falar assim do outro, a gente põe o espelho na frente logo, antes de falar qualquer coisa. Não é? Isso eu penso que ele falou isso uma ocasião e eu falei, cara, você tem... Realmente isso foi profundo. É que ainda não comprei o meu espelho, mas eu acho que é uma coisa importante para todos nós. A cada um será dado em conformidade com suas obras de Jesus, mas isso é algo que nós vamos ver muito antes do Cristo. Por exemplo, vamos encontrar no livro dos Provérbios, capítulo 24, verso 12. Os antigos diziam: porquanto ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria. Aquele que investiga todos os corações, será que não perceberia a verdade? Quem é que investiga todos os corações? Ou melhor, segundo o Espiritismo, o que é que investiga todos os corações? Deus, o Criador, o Eterno, o Criador de todos e de tudo, não é? É Ele que sabe tudo o que se passa dentro de nós, muito mais do que nós mesmos. E eles continuam dizendo aqui, então o Senhor, que preserva a sua vida, a minha vida, a nossa vida, será que não saberia? Então assim, Ele retribuirá a cada um, segundo os próprios pensamentos e segundo as próprias atitudes de cada qual. Isso está em Provérbios, quase 800 anos antes de Jesus vir. O profeta Jeremias vai dizer o seguinte: teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos, Senhor, observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuires a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merecem os seus atos próprios. Não é de hoje, esta não é uma máxima promovida ou revelada pelo Espiritismo e nem tampouco pelo próprio Cristo. É algo que está desde o início dos tempos. Por quê? Porque, se percebermos bem, segundo um dos princípios revelados pela doutrina espírita, que em cada ser criado pelo Senhor Eterno tem na própria consciência as leis sublimes e superiores da natureza, ou seja, as leis de Deus, e estas leis estão em nossa consciência
jamais nós poderemos argumentar, seja para com os outros, mas sobretudo seja para conosco mesmo, que não sabemos o que fazemos, que não temos condições de agir e de fazer escolhas guiados e convergentes segundo as leis maiores. São apenas desculpismos, esquivas de espíritos que tentam ainda como nós nos mantermos na miopia moral, na cegueira da ignorância que nos atrasa e nos gera dor e sofrimento. Na fala de Jesus, estamos presos em ambientes que nos promovem dor, pranto e ranger de dentes. Talvez assim comecemos a vislumbrar melhor esta ideia e esse conceito do que seja o céu e o inferno. Numa certa ocasião, tivemos acesso a um provérbio chinês de um samurai que ensinava ao seu discípulo os valores mais superiores e sublimes da vida. E, num determinado momento, aquele mestre começou a, propositadamente, provocar situações de ira, de descontrole, de impaciência, de intolerância ao jovem discípulo, porque assim é para podermos enriquecer os nossos espíritos com valores éticos e morais. Afinal de contas, qual o aluno que adentra a níveis superiores na sua escalada acadêmica se não tiver passado antes por avaliações, provas e testes? Essa analogia é muito feliz. Então lá estava aquele mestre ensinando ao discípulo. E ele provocava com situações até mesmo constrangedoras. Aquele discípulo que já era hábil no manejo de uma arma, de uma espada, mas que o mestre dizia para ele que aquela espada era exatamente apenas e tão somente para dar vazão àquelas energias ainda ruins, destruidoras do belicismo, e não para de fato ser usada para ferir ou agredir ao outro. Era tão somente um instrumento de transformação moral. Mas o discípulo, ainda não preparado, não entendia. E aquele mestre insultando, promovendo nele esse descontrole, porque ele fazia tempo questionava aquele mestre: mestre, qual é a diferença e aonde está o céu e o inferno que toda a população tanto se preocupa e tanto fala? E o mestre dizia-lhe para ter paciência que no dia certo ele estaria em contato com uma experiência verdadeira que esclareceria de vez por todas aquela sua inquietação. E aí fica a proposta para cada um de nós, dentro dos nossos sentimentos e, sobretudo, dos nossos pensamentos e nas nossas atitudes, para nós. Aonde está e o que é o céu? Aonde está e o que é o inferno? Cada qual vamos buscar as nossas respostas. Mas essa doutrina esclarecedora e libertadora que vem trazer exemplos como este. E lá estava aquele discípulo. E depois de o mestre inquietá-lo tanto, ele sacou da bainha aquela espada, qual fizera o apóstolo Pedro, junto com o próprio Cristo, no início do processo do Calvário, aonde Jesus se entregava exatamente para nos mostrar que são os valores morais do Espírito, que é imortal, que vai nos pronunciar uma ascensão ao céu. E Pedro entendeu a fala do mestre quando disse: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com a espada fere, com ela será ferido. Era dizendo assim para Pedro: nesta condição, amigo, tudo o que eu fiz e tudo o que participastes comigo está sendo jogado por água abaixo, e não entrareis comigo no reino dos céus, como eu te preconizo, Pedro. Embainha a tua espada, porque senão o inferno será o aprisionamento da tua consciência. E é assim que Pedro retoma o seu momento de lucidez, estando perto do próprio Jesus. Nem sempre nós estamos perto de Jesus. Não porque o mestre não queira,
porque ele nos disse que estaria conosco até o final dos séculos, mas é porque nos afastamos de Jesus. Quando cultivamos Jesus apenas nas paredes, nas cruzes, nas letras, e deixamos Jesus morto, ao invés de trazer Jesus para a vida verdadeira dentro de nós, mudando essa face do mal com o bem que podemos realizar a todo instante. E foi assim que este discípulo se inquietou, tirou a espada. E quando lançou-se para fazer uma degola, o mestre lhe ofereceu humildemente a vida, estendeu-lhe o pescoço para que ele tivesse ainda mais facilidade naquele intuito. E ele foi, mas no momento de lucidez, parou, estancou aquele gesto. Caíram-lhe lágrimas e ele voltou para o mestre, não antes de que o mestre tenha feito o comentário: filho, quando sacaste tua espada e chegaste próximo ao meu pescoço, no ato agressivo, ali estavas no inferno. Agora que pedistes desculpas, estás arrependido e dos teus olhos o coração solta lágrimas de sinceridade e arrependimento, ganhastes o céu. Esta é a nossa realidade. Nos orientamos por costumes, por hábitos, às vezes não apenas seculares, mas milenares, nos perdendo da nossa realidade essencial, que é sermos espíritos imortais. A crença verdadeira na imortalidade da alma é a grande justificativa, é a fé raciocinada que nos faz converter as nossas ideias, colocando em nossas mentes um novo paradigma. Jesus nos dizia: eu vim para que vós tenhais vida, e vida em abundância. Esta é a nossa realidade enquanto espíritos. Nos prendemos a gozos e prazeres materiais supérfluos, mesquinhos, tão pequeninos, de modas que vão e vêm, que saem, mas dizem respeito tão somente ao exterior. É esse desejo inútil que cultivamos de desejar parecer ser aquilo que não somos, valorizando a matéria, as coisas, os objetos. Tem pessoas que morrem por causa de uma placa de metal cheio de equipamentos eletrônicos. Por causa de bens materiais. E nos esquecemos que nos devemos muito mais uns aos outros na cota de amor. E que é este o paradigma que nos deveria balizar toda a vida e todas as escolhas. Será dado a cada um conforme as suas obras, diz o Senhor. É dessa forma que, pelas escolhas que fazemos, iremos a cada dia, a cada momento, colher exatamente aquilo que escolhemos, nem mais, nem menos. Por uma simples razão: se assim não fosse, seria duvidar da justiça, da bondade e da perfeição de Deus. Seria dizer que Deus está escolhendo um e outro para distribuir os seus bens da eternidade. Você não. Você é magro, não é? Feio. Tem lá umas ideias meio malucas, viu, tia Ilse? Então você está apartado do meu reino. Vá procurar aí o que quer que seja. Você não. Você é simpática. Chega no Jefa e sorri. Está lá fazendo as coisas boas. Um e outro, indistintamente, são filhos do Criador. E, portanto, é apenas uma questão de tempo que tanto um que hoje já está melhor, quanto o outro que ainda está meio atrapalhado, chegarão à plenitude, porque é a única fatalidade que nós temos, é um dia nos tornarmos espíritos puros, espíritos de ordem crística e para além.
conforme nos mostra a doutrina espírita, conforme nos mostra o próprio Senhor Jesus. Porque ele nos disse: podeis fazer o que faço e podeis fazer muito mais. Nos mostrando claramente que, a depender de como nós conduzimos nossas vidas, nós vamos em passos um pouco mais rápidos ou vamos em passos lentos e até mesmo em determinados momentos estacionamos. Paramos um pouco esse progresso, porque andar para trás não é da lei de Deus. Não há como nós retroagirmos. Na pior das hipóteses, o Espírito estaciona. E vamos ver daqui a pouco, com a licença de vocês, um pequenino trecho encontrado aqui exatamente na obra O Céu e o Inferno, quando Kardec e os Espíritos dedicam exatamente esta prova inconteste, para que não mais fiquemos naquela eterna incredulidade, duvidando de que a vida continua e que a morte é apenas um processo desta vida que é algo que teve sim um início para nós. Somos espíritos imortais e tivemos um princípio que ainda não é, por conta do nosso nível evolutivo, concebível para entendermos de fato como Deus faz essas criações, mas a doutrina espírita vai nos esclarecendo. E queria fazer agora aqui um parêntese, sempre para convidar a todos para ingressar nos estudos espíritas, porque é um estudo libertador que esclarece as nossas mentes, que nos faz compreender melhor como se dão estes mecanismos que regulam a vida. Como este mecanismo, o mecanismo de causa e efeito, que em síntese é: eu receberei, eu colherei tudo aquilo que eu semear. De alguma forma, pode até não ser nessa existência, mas será no porvir certamente. Por isso que a escolha do hoje, inexoravelmente, vai repercutir no porvir, no amanhã, no nosso futuro. E isso dá todo o sentido do porquê Jesus elegeu as virtudes como aquilo que deve nos guiar. Isso faz total sentido para que eu possa aprender e eu possa desenvolver raciocinadamente algo tão funcional como perdoar, como ser indulgente, como realizar a caridade, como ser fraterno, solidário, humilde, não mentir, ser fiel, ser leal, ser transparente. Porque não é este o convite do mundo. O mundo está dizendo assim para todos nós diante da cultura desenvolvida, porque é voltada para o materialismo, porque só vê a vida no curto prazo, num período de uma existência. Então as coisas verdadeiras do espírito de fato perdem o sentido. Se considerarmos que depois do fenômeno da morte não haverá o nada, realmente, por que eu vou abrir mão do meu egoísmo? Por que eu vou abrir mão de tudo que é bom para mim, de todos os prazeres e gozos mundanos, se depois disso é o nada, a escuridão total, ou simplesmente não dá nem para a gente explicar o que é isso? Esta não é a realidade nossa. A nossa realidade, a nossa essência é da imortalidade. Agora, depois de criados, e estas belezas que estamos agora assim, viveremos para todos sempre. Esta é a resposta que nos trazem estes espíritos iluminados que, vez por outra, chegam à Terra cada vez mais para nos esclarecer esta essência da imortalidade da alma e dar uma razão, um sentido de um porquê de termos que mudar as nossas vidas, transformar as nossas lentes, porque senão vamos continuar enxergando as coisas de maneira distorcida, disfuncionais, e os nossos comportamentos por tabela serão de que forma? Desta mesma forma que nos mantém preso no sofrimento há tantos e tantos tempos. Uma reflexão interessante. Vocês acreditam que haverá um novo resultado ou um novo fim
quando a gente continua fazendo exatamente as mesmas coisas? Entenderam a reflexão? Vamos conseguir mudar o resultado de algo continuando a fazer as mesmas coisas? Usando as mesmas estratégias, os mesmos comportamentos, teremos um resultado diferente do que até agora temos tido? Óbvio que não. Então, se desejamos algo diferente, se estamos queixosos de dor, de sofrimento, se estamos numa situação de angústia, de inquietações emocionais, de perdas, etc., por que teimamos em fazer as coisas sempre do mesmo jeito? E pior, dedicando ainda a resolução dos nossos conflitos, a resolução das nossas inquietações nas questões materiais. Isso está mais do que provado que não há nenhuma possibilidade de ser resolvidas. A história da civilização inteira nos mostra isso. Entra filosofia e sai tipo de filosofia. Entra ciência e sai ciência. Entra modos de ver e sai modos de ver, mas nós ainda não damos importância àquilo que é a essência, que são as questões morais. E é por isso que o Cristo nos disse: daí não saireis, até que tenhas pago, resolvido todos os teus problemas e tudo o que gerastes em contrário à lei de Deus. Esse é o nosso objetivo maior e é esse o estado de consciência que vamos nos encontrar diante dessa realidade que simbolizamos como sendo céu ou inferno. Quando nos estamos convergentes com as leis de Deus, quando passamos a nos melhorarmos do ponto de vista moral, ético, e lançamos mão de um sem número dessas virtudes, sim, nós estamos começando a sentir de fato a realidade celestial. E a perseverança neste caminho é apenas uma questão de tempo para encontrarmos a plenitude. Mas se estamos derivando, se estamos fugindo, se estamos sempre colocando desculpas e argumentos e prevalecendo as coisas da matéria em detrimento das coisas do espírito, vamos continuar sempre patinando e surgindo não apenas as provações, as dores, mas surgindo fatos ainda mais graves e mais impositivos do ponto de vista do sofrimento, que são as expiações. Cada qual vai expiar a falta que cometeu nas transgressões que escolheu. Ah, mas eu não sabia disso. Eu achava que era normal sair pulando por aí atrás de um trio elétrico. Afinal de contas, só não vai quem já morreu. Eu estou vivo, eu vou atrás desses caras. É um exemplo tosco em dias atuais, onde os apelos da matéria se tornam mais e mais fortes, ostensivos. São chegados, não, já estão estabelecidos o momento da transição. E essa transição vai aguçar ainda mais a felicidade caracterizada pelo céu ou a dor e o sofrimento caracterizado pelo inferno. Não apenas o inferno do ambiente, que a doutrina espírita nomeou de umbrais, as zonas de sofrimento que espíritos passam lá dias, meses, anos, séculos, às vezes milênios, se autotorturando por uma consciência culpada, visto as transgressões que tenha realizado. E inúmeros são os exemplos. As reuniões mediúnicas, todos os textos da codificação espíritas e obras sérias complementares, de pessoas, inclusive contemporâneas a todos nós, como o querido Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros médiuns sérios que trazem exatamente esta realidade espiritual do porvir, sempre ligada e sempre conectada às nossas escolhas e às nossas atitudes enquanto encarnados. Mas não apenas isso, não progredimos ou não estacionamos apenas na vida da existência material. Também na realidade espiritual, na erraticidade, o espírito também pode progredir ou pode ficar um tempo indeterminado neste sofrimento e dor nas zonas infernais, as zonas umbralinas.
dependendo daquilo exatamente que tenha escolhido durante toda a trajetória de sua vida, não apenas numa reencarnação, mas em tantas outras. E esta é exatamente a misericórdia de Deus. Me desculpem. De oferecer para cada um de nós a chance de uma reencarnação. O espírito que se liga à matéria, ao corpo físico. Porque é necessário a vida na matéria exatamente para realizar esse progresso. Progresso que é feito por duas vias. A via intelectual, a inteligência, a sabedoria do conhecimento, mas também a vida de relação. Para que, em contato uns com os outros, nos diversos papéis sociais que devemos desenvolver, por exemplo, o papel social de pais e mães, de filhos, de filhas, de irmãos, os papéis sociais da conjugalidade entre o casal que se consorcia a fim de formar família, para que essa sequência seja dada, para que os inúmeros reencontros sejam permitidos, que são exatamente essa chance de revermos coisas equivocadas e infelizes que fizemos no passado. Os danos, os prejuízos, as transgressões que cometemos diante de outras pessoas, na conta de esposas, maridos, filhos, pais, mães, amigos e tantos outros que não conhecemos, e que a reencarnação nos dá a oportunidade de revermos tudo isso, sendo que agora de uma maneira mais adequada. Enfim, precisamos exercitar estes valores trazidos por Jesus. E toda essa lógica nos dá um sentido. Eu preciso, enfim, renunciar. Renunciar a prazeres do mundo, porque isso não cabe mais para mim, que já tenho o conhecimento da imortalidade e que sei que o passaporte para o céu é exatamente a renúncia a esses prazeres tão apenas fugazes. Eu não quero dizer aqui que a gente não vá, por exemplo, a uma festa julina lá do Lar de Clara, arrastar os pezinhos no forrozinho, viu, tia Elze? Não é isso que eu estou dizendo. Como dizem os Espíritos numa questão importantíssima no Livro dos Espíritos, e que ela se abre nas outras obras, inclusive nesta do Céu e Inferno e no Evangelho. Kardec questiona, é má? É deliberadamente má a presença da paixão em a natureza? Porque temos o costume, e isso podemos dizer que é uma herança distorcida de séculos de imposição dogmática de seitas religiosas que se utilizavam de instrumentos para aprisionarmos e não nos tornar livres, verdadeiramente livres, dizendo que qualquer besteira era a saída para o inferno, que qualquer tipo de prazer estava declinado a nos jogar nas masmorras da queimação para o resto da eternidade. E é por isso que criaram essa lógica de céu, inferno, e ainda no meio do caminho lá botaram um tal de purgatório, para dar uma balanceada, porque tinha gente que estava caindo fora dessa história. Os reformistas que não concordavam com os pagamentos de indulgência e etc., era já as primórdias tentativas de nos libertar, nos conduzindo à realidade de Deus. E então nós vamos nos prendendo nisso. E Kardec, percebendo toda esta longínqua distorção de valores morais, propõe: é má a presença da paixão em a natureza? Vejam que ele não questiona os espíritos, perguntando se a paixão é de fato algo natural. Ele já diz que é, porque a paixão é algo que está presente em tudo na nossa vida e na própria natureza. Se não fosse a paixão, nós não estaríamos aqui tentando nos melhorar, não estaríamos feito cursos para nos tornar profissionais, não teríamos nos enamorados uns com os outros para formar famílias. E a resposta dos espíritos superiores é singela e profunda. É má, deliberadamente má, a presença da paixão em a natureza? Não, respondem os imortais. E completam: o abuso que dela se faz é que causa o mal.
E aí nos baliza para termos o bom senso e usarmos os nossos conhecimentos de forma solidária e não de forma isolada. Sim, é lícito. Kardec coloca aqui e os espíritos assinam embaixo que nós precisamos buscar satisfação, prazer e gozo, porque nisso consiste o amor e a plenitude da vida. Todavia, isso deve ser balizado pelas questões morais e éticas. De que adianta eu ser um profissional que amealhei riqueza material, que tem uma montanha de dinheiro, bens, patrimônios, apartamentos, casas, terrenos, etc., e não estou fazendo uma boa conduta disso? Não estou deliberando para que o bem comum se aproveite desta riqueza, desses benefícios. De que vai adiantar eu ter tudo isso? Pior ainda, se eu conquistei isso de maneira infeliz, escusa, desonesta, desonrada, quando eu acordar e despertar na erraticidade, no plano espiritual, sim, estarei em maus lençóis, tia Ilse. É aquilo que o Cristo fala: haverá pranto, dor e ranger de dentes. Este é o inferno das escolhas inadequadas, inadvertidas, a troco de um certo conforto, cujo guia sempre é orgulho e egoísmo. A avareza, a ambição desmedida são frutos diletos deste egoísmo que cultivamos ao longo dos séculos, e por isso ainda estamos num mundo que já poderia estar regenerado, sofrendo as consequências das nossas próprias escolhas, reencarnação após reencarnação. Por que sofremos tanto? Porque minha esposa ou meu marido me trai? Porque sai e me deixa abandonado? Porque meu filho sumiu e está aí se lançando às coisas indevidas do mundo? Por que tanta briga, tanto conflito, tantas invasões de terra e pilhagem? Porque é assim que nós escolhemos viver as nossas vidas, valorizando a matéria em detrimento do espírito. Elegemos para nós o inferno, mas desejamos avidamente que o Senhor, por um passe de mágica, nos delegue o céu. O próprio João, evangelista, e seu irmão Filipe, vejam, dois espíritos de alta magnitude espiritual que conviveram com o próprio Cristo, formando aquele corpo dos 12 apóstolos. Sabem de que João eu estou falando e de que Filipe? João, o evangelista, que 1100 e poucos anos depois de estar com o próprio Cristo, reencarna na terra como Francisco de Assis, para continuar a nos lecionar e nos mostrar o sentido de exercitarmos as virtudes, de nos desprendermos das coisas da matéria, para valorizarmos as coisas do espírito, sobretudo os nobres sentimentos, as nobres virtudes preconizadas por nosso Senhor Jesus. E ali estava João e Filipe e Salomé, a mãe deles, esposa de Zebedeu, como diz os textos evangélicos. Diz: Senhor, mãe é uma coisa sensacional, não é verdade? Quem aqui é mãe ou já foi mãe? Tem mães que são envergonhadas de dizer que são mães. A gente entende, não é para ninguém se expor, é para descontrair apenas. Mas mãe, assim, amor igual de mãe, nesse nível que nós temos, é difícil, né, gente? Fala sério. Para que os homens também não fiquem chateados comigo, e eu me coloco também nisso, pais são caras legais também, tá legal? Isso vai diretamente para vocês, meninas. Não achem que nós somos só apenas uns trogloditas aí, viu, tia Ilse? Não é isso. Às vezes a gente tem lá nossos lampejos de amor, de sensibilidade, de carinho. Afinal de contas, este é o convite do Cristo. Por que eu vou contrariar o Senhor? É de cada um de nós desenvolver a sensibilidade, o bom jeito para com o outro, a ternura, o carinho, a humildade. E ali estava Salomé com seus 2 filhos. E ela se vira para Jesus e diz: Senhor, colocai cada um dos meus filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Vejam como é a mãe.
esquecendo de todo o mecanismo de causa e efeito, que é um mecanismo da natureza, é um mecanismo de Deus, é um mecanismo divino, que vai te dizer assim: ok, amigo, você vai ter o que quiser. Só precisa fazer nessa direção que você quer. É simples. A cada um será ofertado em conformidade com as suas obras. Jamais poderemos adentrar ao reino de Deus se ainda temos parte com o capeta. Como assim? Mas é importante dizer que ali estavam os dois, e Jesus diz: mulher, será que eles podem beber do cálice que eu beberei? Será que nós já estamos aptos a segurar aquela cruz, qual fez o Senhor, e transitar por todo o nosso calvário de iniquidades, de miopia moral que ainda teimamos em ter, em não trocar estas lentes para o paradigma da salvação que é o amor? Será que somos merecedores de estar ao lado do próprio Jesus nas benesses do céu ao qual o Senhor nos disse certa vez: eu me vou para vos preparar o lugar, e lá quando eu estejais e vocês também estiverem prontos, eu voltarei e vos retomarei para mim. Depende de quem? Dele ou de nós? Vejam como estamos tímidos até para dizer que queremos estar com Jesus. Não é verdade? Vamos ficar assim no inferno, gente. Não é? Uma ocasião o Espírito falou assim: os espíritas, meu irmão, são tímidos para fazer o bem. Agora, para estar por aí na gandaia, é só fazer assim. Quem vai? É uma beleza. Vocês estão rindo? É verdade. Né, Renatinha? Mas o Senhor nos chama a cada momento para que nós passemos a viver a vida das virtudes. Porque faz um sentido, todo o Evangelho dá um sentido lógico, racional, do porquê que nós precisamos renunciar às coisas do mundo. Ele nos diz assim: estejais no mundo, mas não sejais do mundo. No mundo vós tereis aflições. Credes, podeis vencer o mundo. E aqui estamos nós. Que escolhas temos feito nas nossas vidas? Como estamos aproveitando o nosso tempo? Que atividades temos buscado para ocupar o espaço das nossas mentes e dos nossos corações? Que valores estamos tentando transmitir para os nossos mais próximos, para as sociedades? Que atitudes temos escolhido durante os nossos dias? Elas estão condizentes com a felicidade que devemos e que desejamos ter? Ou elas estão incoerentes e nos tornamos hipócritas de acordo com aquilo que falamos, expressamos? Tudo isso vai estar na conta das nossas consciências, porque ela é a fiel balança do julgamento. Engana-se quem pensa que Deus está lá em cima do alto do seu cajado, fazendo você para o inferno, você para o céu. A senhora, óbvio, que vai para o céu, eu para o inferno. É porque eu tenho uns amigos, amigo é uma coisa sensacional, viu, Joaquim? Que eles dizem assim: Rui, amigo, eu lamento muito por você. Eu rezo todos os dias, porque esse menino não tem jeito. Ele foi expulso aos 11 anos lá da igreja batista, não sei da onde. A pobre da avó, coitada, quase tem um infarto. Então põe aí um tal de microfone para ver se ele melhora falando algumas coisas lá. Aí o meu endereço já é certo para o inferno, para as zonas de umbral. Mas a gente precisa renovar as nossas ideias. Então aqui e acolá a gente começa a fazer umas coisas legais, umas coisas boas, né? Sai da gente para privilegiar o próximo. Vai olhando mais para o próximo, aprende a amar. Aprende que as dores que nos chegam têm a ver com a gente. A gente vai aprendendo essas coisas. E, portanto, é assim que a doutrina espírita vai estabelecendo esta realidade do que seja o céu e o inferno.
tão somente um estado de consciência e um estado de realidade a partir de nossas escolhas. Aquilo que escolhermos será aquilo que teremos adiante. Tá, mas e se eu me equivocar? Não tem problema. Quer dizer, até tem, né? Rola só um sofrimentozinho aí, que pode durar 1 hora, 10 dias, 1 mês, pode rolar 10 anos, pode demorar 2, 3, 4 reencarnações, mas um dia ela terá fim, bastando apenas reconhecermos os equívocos cometidos e nos arrependermos de coração, de toda a nossa alma. Mas não apenas isso, porque não basta o arrependimento e o reconhecimento. É preciso a terceira e mais importante etapa, que é a reparação. E é para isso que o Senhor, diante de toda a sua misericórdia, nos dá a chance de novas reencarnações, para estarmos com aqueles aos quais prejudicamos, para rever, rematrizar os nossos pensamentos e refazer as nossas atitudes, e é para isso que nos serve o Evangelho do nosso Senhor Jesus, para nos guiar no caminho certo, nos tirar dessa ignorância repetitiva que nos gera dor e sofrimento. Essa é a razão, amigos, destas obras que nos chegam de forma tão acessível, bastando a nós ter a vontade e a firmeza de propósitos verdadeiros e nos lançarmos a isso. Sem temor, porque podemos sim perder estes, aspas, bem grandes, momentos de prazer que o mundo nos convida a ir, de forma excessiva, mas fazê-lo de forma harmoniosa, respeitando ao próximo, não ferindo ninguém, não mentindo, não sendo infiéis, cultivando a lealdade, o respeito, as amizades entre todos, em todos os níveis. E assim, pouco a pouco, vamos nos transformando, vamos construindo uma vida futura, um porvir melhor, mais sadio, mais digno. Vamos confeccionando a chave para abrir a porta dos céus, saindo, simbolicamente falando, deste inferno primitivo, fazendo jus à fala do Cristo, a cada um, em conformidade com as suas obras. E por isso, esses espíritos que nos brindam nos dizem assim: sigamos com Jesus, por estas tão belas lições, em que a claridade divina seja sempre a luz que ilumina os nossos corações.